Já estamos de volta com o último bloco do Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Aqui ao meu lado, o Dr. Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Vamos tentar explorar ao máximo nesse último bloco. Dr. Rafael, que nota o senhor daria para os consumidores? E aí essa avaliação envolve respeito e também lutar pelos seus direitos, o direito do consumidor. Vamos dar nota 10 como um incentivo, não é? Um incentivo ao consumidor, que é o nosso trabalho, Douglas, é um trabalho ininterrupto e um trabalho sem fim, não é? Cada dia a gente dá um passo à frente, dá um passo adiante. Então, essa tarefa de conscientizar e de disseminar a informação relacionada ao Código de Defesa do Consumidor é uma tarefa que se faz de forma ininterrupta e cada dia é um a mais que a gente alcança. Então, como uma forma de incentivo, até brinco lá, falo com os meus alunos, eu falo, olha, o 10 é para estimular, exatamente. Então, fica como incentivo para que o consumidor entenda que vale a pena reivindicar os seus direitos, não é? Então, a gente precisa quebrar esse estigma de que o consumidor que reclama é o consumidor que é chato, é o consumidor... Pelo contrário, o consumidor que reclama é aquele que está mais consciente dos seus direitos, que deve servir de exemplo. Porque se todos reclamarem, ou se a grande maioria reclamar, o comerciante muda os seus hábitos, o comerciante muda a sua forma de tratar o consumidor. Por exemplo, doutor Rafael, o caso da operadora, eu sou obrigado a falar o nome porque ela já foi destaque em vários jornais, na imprensa, o caso da operadora Vivo, que ficou aí com um problema na internet, na parte do serviço de telefonia, por quase 4 meses. É verdade. Olha... a Vivo é um caso, digamos que a Vivo é um caso à parte, não é, Douglas? E eu julgo a principal operadora. Eu digo um caso à parte em relação à atenção que ela dispensa da gente, lá do SIDOC, enquanto órgão municipal de defesa do consumidor. Porque nós estamos nessa luta desde dezembro, quando deu aquela pane lá do dia 11 de dezembro. Principalmente na Zona Noroeste, depois perpetuou, Depois veio na Zona Noroeste, veio na Nova Sintra também. E agora, né, acho que semana passada, se eu não me engano, sábado parece, houve o restabelecimento, sexta-feira, o restabelecimento por completo do serviço. Eu falo que é um caso à parte porque o que nós vimos tratando diretamente essa questão com o Ministério Público envolvido, com a Fundação Procon e com os técnicos e toda a diretoria jurídica da empresa, justamente para, de certa maneira, encontrar um ponto de equilíbrio ali para ressarcir os consumidores, mas, sobretudo, para evitar que situações como a que nós vivenciamos aqui voltem a ocorrer. E, infelizmente, Douglas, não tivemos sucesso nessa empreitada, né? Não chegamos a bom termo nas reuniões que fizemos. Foram 2 na sala de situação lá da Prefeitura Municipal de Santos, uma na sede do Ministério Público. A empresa, muito solícita, compareceu a todas, mas de concreto, nada, né? Não acenou aí com nenhuma possibilidade. Nos forçando, eu diria, a lavrar a multa de 7 milhões. E tem mais 2. 7 milhões? Milhões e 200 mil. Mas estamos falando de uma empresa que fatura, não é? Em nível nacional, algo próximo de 3 bilhões. Né? O faturamento da Vivo é estimado em quase 3 bi por mês. Então, 7 milhões, que é um caminhão de dinheiro para a gente, não é? Para a empresa, está aí um pouco mais de 2% do seu faturamento bruto. Então, ainda assim, não é algo que talvez faça com que ela mude o pensamento. Porque o que nós batemos muito nas reuniões era justamente a atenção necessária a ser dispensada ao consumidor. A gente está com a qualidade do serviço aqui muito ruim. Então, a intenção é fazer com que eles enxerguem isso. A partir do momento que a Vivo explodiu no número de reclamações conosco, quer dizer, representando na parte de telefonia, em fevereiro esse número, hoje, em março esse número, agora em abril ainda não tenho, mas fazendo com que eles respondessem por mais de 70% das reclamações, é sinal de que alguma coisa, da telefonia, é sinal de que alguma coisa não vai bem, não é? Então, é importante que eles queiram mudar e, infelizmente, não foi isso que eles nos passaram. De tal modo que a multa foi lavrada, está pendente a da Nova Sintra, porque a notificação enviada não foi sequer respondida, então essa também é a atenção que eles dispensam aos órgãos de defesa do consumidor.
O que a gente conclui que se essa é a atenção que eles dispensam ao PROCON, imagina a atenção que eles dispensam ao consumidor. E, no entanto, Douglas, isso eu fico bem à vontade para falar, porque eu fui muito enfático na reunião que eu tive com eles. Eu falei, olha, a ideia aqui é romper com todo o sistema que vocês têm de tratamento dispensado ao consumidor. Aqui a gente quer um negócio diferente, não é? Até seguindo a linha e a recomendação do nosso prefeito, não é para inovar nesse sentido. Então, a inovação passa por uma outra forma de solução do conflito, de solução do problema. Agora, eles patrocinam a seleção brasileira. Eu ia falar isso. Eles investem em um outro caminhão muito superior aos 7 milhões de reais em propaganda na mídia. Por que não faz uma propaganda de respeito ao consumidor? Por que não satisfaz o seu consumidor? E nas ponderações que fizemos, os valores eventualmente gastos com ressarcimento ao consumidor seria infinitamente menor aos 7 milhões. E a população, o usuário está pensando, agora o que é que eu faço? Você tem uma alternativa, meu amigo, que é a portabilidade. Muda de operadora. Não que alguma outra seja, não é? Sim. Mas todas têm reclamação. Todas. Agora, que a Vivo disparou no número de reclamação, isso eu posso falar porque é um dado público, inclusive, se entrar no site do PROCON, no ranking online, todo consumidor tem acesso ao número de reclamações, ao percentual de reclamações resolvidas. Eles, de certa forma, resolvem também o número de reclamações, mas já gerou aquele desgaste, não é? Eu estou chegando quase no final do programa, doutor Rafael, mas uma das broncas que eu tenho é o seguinte, não vou citar outro operador aqui. Escuta, você fica lá 20 minutos, não vai. Sabe o que é? Está acontecendo isso, como? Mas, não é pelo telefone, eu tenho que ir numa loja. Tá certo, aí você desliga, mas com muita paciência, não dá. Aí você vai numa loja dessa operadora, escuta, estou com problema, senhor, é só através do número do atendimento. Mas peraí, a moça falou que não, aqui a gente não resolve, aqui nós só habilitamos. Nossa, esse jogo de empurra com o consumidor, eu não aceito isso, isso é um desrespeito. E muitas vezes as pessoas, por questão de falta de tempo, acabam deixando para lá. É aí que mora o problema e aquele 10 merecido acaba reduzindo para 7. Porque se a pessoa, ela luta, é cansativo, é exaustivo, mas lute pelo seu direito. É uma forma até de mudar a postura da prestadora de serviço. Só para fechar essa parte da Vivo, que é transnacional, não é? Multinacional, veja se essa é a atenção que ela dispensa ao consumidor europeu. Não é? Então, mesmo. Lá a coisa é diferente. Por que lá é diferente e aqui não? E o preço que eles cobram aqui é maior do que o de lá. Então, eles ganham mais aqui, mandam lucro para o exterior e, no entanto, a atenção dispensada é inferior. Isso realmente tem que mudar. Rafael, nós temos aqui mais perguntas pelo 3041-6777. Vamos deixar para o final o endereço e o telefone do SIDOC. Vamos então à pergunta, Juliana. Uriel, a atuação do SIDOC tem motivado a população a cobrar os seus direitos? Olha, Uriel, é o que nós esperamos, não é? A ideia justamente de chamar a atenção da população para isso é, primeiro, para que ela saiba que existe esse canal de comunicação, que existe esse canal de atendimento, esse serviço prestado a ela e para que ela realmente utilize esses canais. Entenda que vale a pena fazer valer os seus direitos, né? Reivindicar os seus direitos. Como até a resposta ao Uriel e ao telespectador, quantos por cento dos casos são resolvidos em favor do consumidor no SIDOC? 30%? 80%? Não, mas nós oscilamos ali de 70% a 80%. E às vezes esse índice cai um pouquinho, Douglas, porque como nós enxugamos bem a pauta de audiência, né? Hoje tem 30 dias, podendo ter até menos. É que, infelizmente, nem há logística para a gente trabalhar um prazo menor, porque as audiências estão bem enxutas realmente. Mas o que acontece? Às vezes o fornecedor recebe a nossa notificação muito em cima. A gente faz uma analogia lá com o Código de Processo Civil, lá não é esfera judicial, mas a gente trabalha o CPC de forma subsidiária, não é? E o CPC diz que o fornecedor, o réu, não é? Ele precisa ter ciência daquela audiência com um mínimo de 10 dias de antecedência. Então, a gente traz isso para a esfera administrativa. E, às vezes, alguns fornecedores, seja por conta do correio, não encontra na primeira vez, etc., recebem ou com 10 dias ou com menos prazo. E aí, faltam na audiência. A gente tem tentado remarcar, intermediar para não perder a audiência, mas, às vezes, esse índice cai um pouquinho pela ausência dos fornecedores. Muito rápido, a última pergunta, estamos quase no final. O Milton Alves, do Paquetá. Os produtos perecíveis podem ser trocados em caso de insatisfação? Olha, é uma outra questão relacionada aos costumes, não é? A troca, o código não disciplina. O que disciplina é o mercado, é o comércio. Então, se o comerciante
acenar com essa possibilidade ao consumidor, falar que ele pode trocar o produto perecível, vamos imaginar agora na Páscoa a questão dos ovos, é perfeitamente possível essa troca. Mas qual é a dica? Que o consumidor se certifique dessa possibilidade antes. Antes de comprar, pergunte, fala, olha, se não gostar, é presente, posso trocar? Enfim, se certifique, porque se o comerciante falar que pode, ele tem que cumprir. Estamos chegando no final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o Dr. Rafael Quaresma, que é o coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Eu só fiz um erro na apresentação. Ele, além de professor universitário na Unimonte, também é no Exanc e na Unimes, é isso? Na Exanc eu estou licenciado por conta do doutorado, né? Termino... E na Unimes? Se Deus que na Unimes, hoje dou aula na Unimes. Consegue hoje à noite descansar? Eu tô na Unimes. Um pouquinho, bem pouco, viu? Bem pouco. Mas quando a gente faz o que gosta, a gente esquece que está trabalhando, não é isso? Concordo plenamente com o Não tem aquele Dr. ditado? Faça o que goste para você esquecer que você trabalha. Então, e tem outro ditado, a gente corre muito que não tem tempo de ganhar dinheiro. É, exato, é verdade. Aliás, você quer pedir alguma coisa para alguém, pede para quem não tem tempo, porque esse daí faz. Esse faz. Doutor Rafael, essa é a sua câmera aqui à sua frente, é sua. Deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente tenho a certeza que nesse final de semana o que tem de gente que vai correr para comprar ovos de Páscoa, até porque a Páscoa é o renascimento de Jesus, né? É uma data muito mais significativa do que um simples ovo de Páscoa. Mas a tradição é tradição, né? Como diria meu amigo Paulo Alberto, vamos respeitá-la. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os telespectadores. Enquanto a sua mensagem vai ao ar, vamos colocar o endereço do SIDOC, por favor. Ok, bom, eu quero agradecer o convite e desejar a todos os telespectadores uma feliz Páscoa, né? De muita paz, harmonia e que sirva para reflexão. Reflexão seja do consumidor, seja dos hábitos, a fim de que nós sempre renovemos os hábitos e acreditemos nos nossos direitos. Essa é o que nós podemos fazer enquanto consumidores. Todos nós somos consumidores, então é importante que a gente lute pelos nossos direitos. Muito obrigado, doutor Rafael Quaresma, coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Com muita cautela e paciência e diplomacia, resolva tudo sem agressão e sem discussão. Afinal de contas, você é consumidor e você também tem o seu direito. Estaremos de volta às 7 da manhã em mais uma edição do Hora Geral. Aquele abraço assim gostoso, ó. Um abraço forte para você. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Tchau, tchau.